Ok, a gente está gravando agora. Eu tinha começado a aula, mas sem gravar, então a gente vai recomeçar agora. A aula de hoje ela é um complemento da última aula, porque a gente falou sobre transfer learning, né? Que era a ideia de você usar uma rede pré-treinada para uma outra tarefa. Você pegou, por exemplo, treinando um dataset meio genérico, especializou em alguma tarefa, por exemplo, medicinal. E aí as arquiteturas são basicamente estruturas que a gente já predefine de camadas, né, que já são predefinidas e utilizadas de redes convolucionais, que a gente consegue já baixar pré-treinado, né, para a gente fazer esse fine tuning aí e fazer o transfer learning na realidade, né. Ok? Pensa no transfer learning como um cara que pensa assim, um matemático que virou probabilista depois, né, ele se especializou, né, é meio que uma especialização da rede neural, tá bem? Então a gente faz vários paralelos aí com a realidade, né? Como o comportamento humano, como a gente aprende as coisas, né? Como a gente reproduz as coisas. Isso. Então eu já comentei com vocês mais ou menos sobre isso, fiz um outline na última aula, mas hoje a gente vai passar com mais calma sobre as arquiteturas. Os principais que a gente vai tratar aqui são o AlexNet, VGG, o Inception e o ResNet, tá? E o mais importante é você entender que você tem usos adequados para certo tipo de arquitetura. Arquitetura mais complexa, arquitetura mais simples, vai te ajudar em algum momento ideal, tá? Então, a AlexNet, ela teve tem esse desafio do ImageNet, que é um dataset que eu já comentei com vocês, e a AlexNet ela teve essa questão que foi conseguir superar em muito o que havia na época. Então, por exemplo, como mostrou o resultado de essa métrica, né, top 5 error rate, de 15%, que é mais do que 10% a menos do que o segundo colocado, que é bastante coisa, se você passar em 1000 imagens, né? E, enfim, foi principalmente a primeira das CNNs que teve sucesso, e ela implementa várias das coisas que a gente comentou aqui nas últimas aulas, né? Tipo, por exemplo, como está escrito aí, usar relu como ativação e usar dropout nas camadas. A AlexNet, a gente já viu ela antes, né? Ela aparece em exemplos, porque ela é bem tradicional. Ela tem essa estrutura que é basicamente você pegar 5 camadas convolucionais e 3 fully connected, né? Que são essas... É um perceptron, né? Essencialmente. Bem. E aí eu peguei até essa imagem aqui, porque diferente do que eu fazia antes, ela mostra mais ou menos um mapeamento que é feito aqui, né? Via kernel. Né? Então aqui eu peguei 96 canais, transformei em 256 canais, transformei em 384, mantive para 384, então fiz uma conexão aqui de preservar o tamanho. Mandei para 256, transformei no vetorzão, né? Conectei. Aqui está conectado e aqui também está conectado. O que é legal? É que essa é uma rede generalista, né? Então, até como comenta, primeiro ela tem 60 milhões de parâmetros, que é bastante, mas como eu já comentei, hoje em dia não é tanto. Você deve conseguir rodar tranquilamente no seu computador. Você deve fazer uma conta aqui rápida, por exemplo, 60 milhões, né? Então vamos fazer aqui. Dividido por 16, dá 3 milhões de... Por 16 faz sentido?
Porque 16, cada um vai ter 16 bits. Não, não tem que dividir não, tem que multiplicar. Esses 16. Aí isso daqui tá dando 960 milhões, que é mais ou menos aí 1 GB, né? Então, 1 GB de RAM que você precisar para rodar uma rede dessa. Que é pouco, né? 1 GB de VRAM, na realidade, né? De memória de vídeo. Tá? Aqui tem um exemplo de um AlexNet em PyTorch, como comentei com vocês, que vai começar a trazer. Agora, você pode pensar se é PyTorch ou... Isso é TensorFlow, né? Agora vocês estão... Tá parecendo TensorFlow, não parece PyTorch, não. TensorFlow, isso é TensorFlow, É que eu tenho, em seguida, eu tenho um PyTorch aqui. Mas esse é TensorFlow, eu bati o olho... Eu falei PyTorch sem ler, eu tô lendo, eu tô tipo, peraí, isso é TensorFlow, né? Mas isso aí, para ver se vocês estão atentos. TensorFlow está aqui, exatamente, ó. Conecta, tem duas relações aqui, duas camadas densas aqui, né? 3 camadas densas, na realidade, só que essa daqui já é softmax, né, que é para classificar. A VGG foi uma que eu usei bastante na faculdade, que é essa ideia de você fazer convoluções pequenas alinhadas. Então, assim, duas convoluções. Eu queria ter feito isso aqui centralizado, na realidade. Acho que eu troquei a posição, mas está tudo bem. Não faz diferença. Eu acho que o que eu queria, a mensagem que eu queria passar é essa. Você fazer duas convoluções 3x3 seguidas é como se fosse fazer uma 5x5. Ela aprende, no caso, né? Como se fosse uma 5x5, só que você, como mostra nesse slide aqui, você reduz bem a quantidade de parâmetros. Por exemplo, fazendo 3 camadas 3x3 ao invés de uma camada 7x7. E também disso você adiciona mais não linearidade. Ok? Isso faz sentido para vocês? Você fazer convoluções seguidas ao invés de fazer uma convolução grande? Minha cabeça não fez todo sentido, não. Assim, a 3 camadas 3x3 ser igual a 7%. Não entendi essa lógica. Então, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Eu faço. Eu queria achar uma imagem para te mostrar. Eu não estou conseguindo achar a imagem que eu queria. Eu também não achei quando eu queria colocar. Mas... pensa na questão da informação. Tipo, que ao invés de você fazer uma vizinhança grandona, você pega a vizinhança pequena, transforma em outra vizinhança e você olha a vizinhança da vizinhança. Aí o comportamento disso... Essa igualdade é uma igualdade prática, tudo bem? Ela, na prática, funciona como se fosse uma camada maior. Então, que você está fazendo tipo a vizinhança da vizinhança, que é uma vizinhança maior, na realidade. Só que com uma informação compactada.
Não sei se faz sentido agora. Mais ou menos. O que que é? O que não é claro? Tipo assim, não tem essa parte da vizinhança maior. Peraí, deixa eu... Aqui. Por exemplo, pensa nessa camadona aqui. Beleza. Eu tenho essa vizinhança aqui. Se eu faço uma convolução 3x3, eu transformo essa vizinhança numa vizinhança menor. Tudo bem? Porque eu estou pegando informação e estou agregando. Beleza? Ok, beleza. Se eu faço um max pool, alguma coisa assim. E se eu faço isso de novo, eu estou resgatando essa informação da vizinhança inteira, porque essa vizinhança 5x5, por exemplo, ela vira uma 3x3, e eu pego a 3x3 e mando para 3x3 de novo. Isso é essencialmente a mesma coisa do que fazer uma 5x5 direto. Porque a informação que eu estou pegando está vindo do mesmo lugar. Tá, agora ficou mais claro. Muito obrigado. Entendeu? Pensa que é isso, que você está tipo, compactando a informação duas vezes. Entendeu? É como se fosse, ao invés de você pegar a folha e dobrar ela de uma vez, pensa que você dobrou ela duas vezes. Tipo, ao invés de você pegar a folha e tipo, dobrar. Só. Cheio de anotação aqui, mas se você dobrar ela assim, direto, você dobra metade, depois dobra a outra metade. Pensa alguma coisa. Ok. Aí aqui, ó, a VGG, isso aqui que é a cara da VGG. São várias convoluções em seguida. E essa é a dimensão que o dado fica. Ele entra uma imagem, por exemplo, aí transforma em 64 canais, depois 128 canais, depois 256 canais, depois 512 canais, aí depois vai diminuindo o tamanho só, mantendo o quantidade de canal, até ir para o Fully Connected e soltar um softmax no final. E essa é a ideia, exatamente. Tipo, o mais profundo. Tipo, o mais profundo é isso daqui. Entendeu? Você ir afunilando. Nota como é diferente essa arquitetura dessa aqui. Tá vendo? É um negócio bem gordo, assim, né? Isso aqui não. Ele pega o negócio que é grandão e afunila. Né? Compacta a informação. Chega a ficar 7x7. Pensa uma imagem 7x7. Tipo, é nada, né? É difícil até de ver uma letra em 7x7. Desculpa. Eu também dormi muito pouco essa noite. Foi outro problema. Mas ok. Então, tem esse problema aí eu comentei, né, sobre o mais profundo ser melhor, mas tem esse problema que ela é um pouquinho mais pesada. Não é muito pesada, não, tá? Isso aqui não é bem verdade, mas ela é mais pesada do que o modelo anterior. Só que ela é muito boa para detectar objeto, né? Então, tipo, você pega e usa ela como uma base. Tipo, pensa que você pode usar as redes neurais como essas arquiteturas como pedaço da sua aplicação. Então, você pega e usa para uma habilidade específica da sua aplicação. Pode ser detectar objeto, por exemplo. Ela é muito boa em detectar objeto? Não, tá? Mas para a época ela era muito boa, porque hoje em dia a gente tem coisa absurda, tá? Mas não era nesse caso. Então, tem essa ideia do Google LeNet, que é fazer o Inception, né? Que o Inception, né, que são os modos Inception, são
várias convoluções ao mesmo tempo. Então, por exemplo, eu pego uma camada, passo por várias convoluções ao mesmo tempo e junto numa camada seguinte, que vai filtrar essa concatenação. Muito parâmetro, claro, e aumenta muito a quantidade de canal. Daí, o que resolve é essa infraestrutura aqui, de você fazer convoluções um por um e max pooling, para daí fazer outras convoluções. E isso daqui é tipo um pedacinho, né? Ele é um negocinho aqui da rede, entendeu? É como se fosse um negócio desse aqui. É um módulo Inception. Aqui, esse é o módulo Inception. Teve essa evolução aí do Inception até o que a gente tem hoje, que é o... Hoje não, né? Que a gente tinha em 2017, né? A parte do material base, né, de 2017 é de 2017, né? Então, que está em referência, né, do curso, que é um curso da Intel. Então, eu tenho que cobrir pelo menos até 2017, que é bem atrasado, né? 2017, são 8 anos. Né? Quem era o Paulo falava o cara velho, o Gustavo? Acho que o Gustavo, né? Falava o cara velho. Então, em 2017 eu estava no 9º ano, né? Não, era criança, né? Não tem tempo. Aí tem essa evoluçãozinha aqui, né? Que é basicamente batch normalization, que a gente já conversou aqui, por exemplo. E ao invés de usar aquela mesma ideia que a gente falou, ao invés de você usar convolução 5x5, usa 2 3x3. 3x3, uma 1x3, mais uma 3x1. E aí vai, entendeu? Você vai trocando as convoluções por convoluções menores. Concatenação de convoluções menores. O Inception ResNet tem a ver com a ResNet, que a gente vai falar daqui em seguida, que tem a ver com a conexão residual, né? O resíduo é meio que uma informação que foi perdida, né? Que deixou de ser capturada, né? Mas vamos seguir. A ResNet tinha... o problema que a gente encontrava, né, era que o erro era maior quanto mais camadas você tinha. Né? E isso não era necessariamente overfit, era só um problema de otimização. E aí, o que acontecia quando se tinha muita camada era que o gradiente, entre aspas, não chegava nas primeiras camadas e acabava não aprendendo. E, enfim, isso era um problema. Por exemplo, função de identidade, né, que é uma função que preserva, né, que tipo fx igual a x, por exemplo, é difícil de aprender também. Eu apertei o botão errado. O bloco residual, ele, ao invés de só fazer a concatenação aqui dos parâmetros, né, pensa nisso, antes, ele pega o valor que saiu aqui e compara a saída, né, o x com o hx, né, que seria a saída da rede, menos a entrada. E ele aprende o resíduo. Se ela é função de identidade, quer dizer que é zero, né? Porque, enfim, hx é igual a x, x menos x, zero. E é fácil você aprender fx igual a zero. E tem essa questão do gradiente, mas é um pouquinho mais complexo, que tem a ver com você acha rotas de fuga, né? Que você escapa Quer dizer que se eu tivesse 2 camadas seria melhor do que 20? Então, não necessariamente, mas o ponto é que aumentar a quantidade de camadas não necessariamente era bom. Você tinha um downside. Você não podia aumentar a camada para sempre. Entendeu? Ok. Aí, ó, aqui, por exemplo, tem a arquitetura de um bloco ResNet, né, que aprende esse resíduo. E aí, por exemplo, fazer essas convoluções pequenininhas, que a gente já falou que são melhores,
E você pode ter redes com mais camadas e com menos parâmetros, que meio que contornam aquele problema de você ficar aumentando camada convolucional e não ter bom resultado. Os resets são muito famosos. Tá? Em 2015, você vê, foi melhor do que o humano. Isso é bem impressionante, tá? Porque eu lembro dessa informação. Eu não lembro quando rolou, né? Eu estava no 7º ano, né? Quando isso rolou. Mas eu lembro de quando eu estudei te contar sobre isso, que o ResNet 152 foi o primeiro a superar humano em classificação de imagem do ImageNet. Isso é... Pensa que, assim, pela primeira vez na história, num conjunto de dados complicadérrimo, não complicadérrimo, né, mas com uma certa sofisticação, um algoritmo, entre aspas, conseguiu superar a capacidade humana. Não só isso, tá? Um algoritmo que não é procedural, né? Perdão, um algoritmo que é procedural. Como assim procedural? Vamos lá. Tenta pensar, por exemplo, você pode pensar como fazer um sanduíche sendo um algoritmo, certo? Você vai lá, pega 2 fatias de pão, passa requeijão, põe presunto, abre a geladeira, pega o presunto, pega o queijo. Beleza? Isso é um algoritmo procedural, certo? Você vai lá, passo 1, passo 2. Agora pensa na sua cabeça, como o seu cérebro identifica que alguém é alguém. Assim. Quando você olha para a pessoa, como você sabe que fulano é fulano? Quando você olha para mim, quando você ouve minha voz, como é que você sabe que sou eu? Você primeiro ouve o quê? Você primeiro vê o quê? E depois que você vê como é que você, enfim, faz essa busca, faz essa associação. Esse tipo de algoritmo a gente não tem uma ideia clara, né, que tem algum procedimento de identificação. Não só isso, como talvez ele não tenha. Né? Talvez seja alguma coisa além do procedural. E a gente conseguiu, com uma rede procedural, que essencialmente é mais simples do que isso, passar a compreensão, a capacidade humana de detecção de objeto. Né? Esse é o ponto, né? Virou base de muita coisa. O Imaginet ia ganhar de você, né? É complicado. O Imaginet não, né? O Imaginet é o conjunto de dados. O ResNet, né? Que é a rede. Enfim, Transformers e GANs são outra classe de redes. Eu gostaria de falar sobre isso com vocês, não sei se eu vou falar exatamente. Transformers, eu até vou contar uma história para vocês. Peraí. Talvez eu até possa fazer isso para ser o trabalho a 2, né? Enfim. Transformers, né? Vem do... O primeiro artigo que fala sobre Transformers é um artigo muito famoso que chama Attention is all you need. Ou seja, atenção é tudo que você precisa. Que começa com até... E é engraçado, porque você olha... Tem página no Wikipedia dele? Tem. Aí, propõe Transformers, exatamente. Então eu tô certa. É esse artigo que propõe os... Queria mostrar alguma coisa. Enfim, essa ideia de
resíduo, né? Ela é claramente implementada nos Transformers. E o Transformer, por exemplo, é hoje, tipo, o ChatGPT, por exemplo, é um Transformer. Beleza? E a história que eu queria contar para vocês é qual? Eu tenho uma amiga, né, que eu sou bem próximo, que estudou comigo na FGV, está fazendo mestrado também, que na época assim, que a gente foi ver iniciação científica, né, e tal, ela foi falar com um professor e virou para ele e falou assim, professor, eu queria fazer iniciação científica e tal. Aí o professor virou para ela e falou assim, né, pô, tu sabe Transformer, né? Ela, sei, já assisti, né? E aí ele falou, não, bicho, pô, porque tem essa conotação, né, que parece, igual o nome do filme, né, era um desenho antes, né, pessoas não sabiam disso, mas é um desenho e depois virou um filme, que é super legal, né, Transformers é super legal, é o ápice da humanidade, né, Transformers 1 pelo menos, né, que termina com o Linkin Park lá. O primeiro é muito bom. Eu jogava um jogo de PlayStation 2 quando era criança, de Transformers, eu não lembro o nome. Mas... o que eu ia falar? Transformers... GAN, eu acho que eu já comentei com vocês, que são redes adversariais, né? Tem uma rede que... são duas redes que uma aprende a discernir se a imagem que ela gerou é correta e outra aprende a gerar imagem. Elas ficam concorrendo para ver quem fica melhor. Um em discernir se a imagem foi gerada ou não e outra em gerar a imagem para superar o que aprendeu a discernir, entendeu? Então, essa é a ideia. É bem curioso, né? Esse artigo do Attention I Need é dos 10 mais citados do século XXI, com 173 mil citações, é muita coisa. Mas o que tem mais foi Deep Residual Learning for Image Recognition, que tem bastante a ver com o que a gente está falando aqui, né? Que é sobre ResNet, né? Random Forest também é super famoso. E o ImageNet também, que a gente está falando, tem um paper sobre o ImageNet também, 2017, é o oitavo, mas 4 dos 10 são inteligência artificial. É impressionante. Enfim. Beleza, vamos seguir. Aí depois da ResNet, teve DenseNet, que é conexões densas, né? Que cada camada conecta a anterior, então fica, ao invés de ser uma rede densa, né? Tipo uma única camada densa, todas as camadas são conectadas, né? E vira uma grande bola. As mobile nets foi aquilo que a gente comentou, que funciona para dispositivos móveis, né? Eu comentei na última aula. E aí tem esses Pepsi Twitches aí, né? Que é para você fazer otimizações, essencialmente, tá? Tem o Efficient Net, que, como o próprio nome diz, é mais eficiente, e tem esse bom trade-off em precisão e eficiência. Ele, apesar de abrir um pouco da precisão, ele é muito mais eficiente, tá? Então é importante saber disso. Aí os Transformers, né? Que aí vem os modelos baseados em atenção, tá? E aí a gente chegou, né, no ponto que a gente está hoje, que é ter modelos que usam um pouquinho de cada coisa. Vai usar Transformers, vai usar rede convolucional, vai usar camada de atenção, né? Tem modelos de difusão também, né? Para gerar imagens, esse tipo de coisa. Então a gente está num cenário que estão misturando tudo que já está feito e acrescentando coisa nova. Enfim, tem aqui, né? Esse é o top 1, né? Lembra naquela top 5 que a gente estava olhando, o top 1. Você vê, lembra que a VG16 tinha sido a ResNet,
152 tinha sido sinistrona. Hoje em dia a gente tem 13%, são só 6% em 7 anos. Mas mesmo assim, e a gente aumentou, olha a quantidade de parâmetros que aumentou, né, de 60 para 350. Mas, em comparação aqui, em 2 anos a gente saiu da AlexNet para a VG16 e basicamente caiu pela metade o erro, né? Então, enfim, só queria mostrar essa história para vocês, esse avanço que, enfim, se deu, né, ao longo dos anos com as redes convolucionadas. O que eu queria comentar com vocês é que, por exemplo, você quer colocar uma regional, você perguntou, por exemplo, monetizar para botar no Minecraft, né? Às vezes alguma coisa para Minecraft seria uma mobile net, né, igual a gente viu, né? Não, a mobile net. Tem que ver, alguém já deve ter feito alguma coisa que você consegue fazer um embed, né? O que é embed? Seria tipo acoplar um software, né? Por exemplo, Python, uma coisa assim, dentro do Minecraft. E aí você poderia implementar uma coisa simples assim para rodar, né? Precisão e interpretabilidade, né? Quanto maior a rede, por exemplo, o modelo de transformer é essencialmente impossível de saber o que está acontecendo, tá? A quantidade de parâmetro é astronômica, a gente já passou da barreira da interpretabilidade, tá? E tem toda essa questão da estratégia, né? De você fazer o transfer learning, ou fazer um fine tuning, né? Ou treinar do zero, ou ensemble methods, né? Que são acoplados uns nos outros, né? Além da natureza da tarefa, né? Que também é importante ser levado em consideração, né? Por exemplo, se você tem um dataset grande, você pode usar redes que são menos eficientes, por exemplo, né? Já se tiver um dataset pequeno, você precisa que a eficiência seja alta. A resolução das imagens também é uma questão em relação à quantidade de parâmetros, né? Se você aumentar a quantidade da imagem, isso, dependendo do que você fizer na sua rede, pode mudar também a quantidade de parâmetros, né? Claro que só depende do kernel, se a primeira camada for convolucional, mas, enfim, vai mudar, às vezes, o tamanho da camada de saída, e aí isso vai alterar lá na frente. É importante manter isso em mãos. E também a complexidade visual, por exemplo. Eu fiz uma rede neural treinada do zero, que aprendia a treinar do zero, acho que foi do zero, que fazia transferência de estilo, né? Então pegava uma imagem foto, né, de pessoa e transformava em desenho, num tipo de desenho que a gente faz lá da FGV, né, entre os colegas da FGV da Vault Comics. Inclusive, a gente está com a nossa última coleção de blusas sendo vendida e vai terminar hoje, então quem tiver interesse. Eu não estou promovendo no intuito de vender para vocês, não, tá? Mas deixando claro aqui. Mas, às vezes, vai que vocês querem, né? Dá para enviar por correio, tá? Não é absurdamente caro, não. Isso é tipo 10, 20 reais. E no fim das contas, fica mais ou menos o preço de uma blusa que você compraria na Renner ou alguma coisa assim. Só que é uma blusa de matemática. E a nossa última coleção. Mas eu entendo, porque deve ser caro. Assim. Aqui a gente vende para cá num preço que a gente sabe que as pessoas conseguem pagar. Enfim, vocês não são público-alvo, obviamente. Mas às vezes você conhece alguém que gosta também, tá? Enfim, não estou induzindo ninguém a comprar nada, não. Tá deixando claro. Beleza. Então, como eu comentei, uma Bayonet para dispositivos com exceções, né? Já a EfficientNet é boa, né? Com custo-benefício. Se você for colocar algum aplicativo que vai funcionar alguma coisa, por exemplo, né? Tipo, que vai ficar sempre rodando. E aqui já é a parte que o pessoal está pesquisando, né? Tipo, tá tentando entender como esses modelos funcionam, quantificar incerteza e ver os problemas associados, né, com esse tipo de rede. Claro que você pode usar isso, mas tem que tomar cuidado. Tá? Aqui
agora é PyTorch, né? Então aqui, por exemplo, tem um bloco da ResNet 18, que, enfim, por exemplo, que tem um batch norm 2D, operação que é feita, né? Skip com a identidade, que você consegue fazer aquilo que a gente comentou, né? De passar para outro caminho, né? Com o resíduo, né? E. Ok, e deixa eu mostrar aqui o forward. O forward é essencialmente você fazer, né? Você pega a identidade com skip e compara, né? Vai somando o resíduo, né? Que é basicamente o que sobrou. Isso aqui é o que está na rede. Você soma a rede ao resíduo e você tem. Depois passa a relu, né? Na saída. E você vai ter a saída você vai ter o resultado, né? O passo forward, né? Da ResNet 18. Tá? Agora a gente já está indo num caminho que tem muita aplicação complexa, né? E as coisas estão evoluindo muito rápido. E, por exemplo, agora a Anthropic, né, que tem o Claude, ela lançou o Claude Code na nuvem, né? O que significa? Eu posso simplesmente, sei lá, mandar uma IA, tipo, programar para mim autonomamente, assim, eu posso dar tarefa, ela vai ficar programando lá. E é isso, sabe? E eu acho que esse é um ponto, assim. Eu acho que a gente, quanto antes, deveria aprender bem os fundamentos e não ficar dependente dessas ferramentas, porque, primeiro, se uma hora elas pararem de funcionar, como é que você vai fazer, né? E segundo, quando você tem que ter algum diferencial, né? Porque estão ficando cada vez mais inteligentes, né? Uma coisa que eu queria comentar é seu zero shot, né? Que é você rodar sem treinar de novo. Você só pega o modelo já pré-treinado e usa, né? Green AI, por exemplo, lá na FGV a gente tem um laboratório que chama Green Lab AI, né? Ou Green AI Lab, alguma coisa assim. Que basicamente é a parada que eles conseguem fazer modelos mais eficientes que reduzem a pegada de carbono, que seria tipo o consumo energético, né? E, claro, tem toda a parte de interpretabilidade, que é uma questão considerável, só que é difícil de alcançar ao longo do tempo. Né? Isso é importante de comentar. E eu acho que é isso, né? Tem mais coisa aqui. Okay. Eu falei das redes, que não tem melhor arquitetura. A gente essencialmente sempre usa o transfer learning, né? Eu acho que para vocês é uma coisa importante. Então, pega modelo já pré-treinado nos usos diários, tá? Treinar modelo é extremamente custoso, tipo, a gente não tem infraestrutura para isso, mas você consegue usar o modelo pré-treinado em casa, bem, bem tranquilo, né? Eu mostrei para vocês, por exemplo, funcionando, né, o Olhama aqui no meu computador, né? Tipo, é impressionante. Você pensar que só rodando no meu computador, não estou usando nenhuma coisa online, nem nada disso, né? Ok. Ok. Então, inclusive aqui tá, eu acho que tá errado a próxima aula, deixa eu ver. Não, é isso mesmo. É isso mesmo. Então, acertei. Que é sobre técnicas de você melhorar o treinamento da sua rede. Tá? Então, eu não coloquei o slide de obrigado, tá? Então, acaba aqui. Enfim, alguém tem alguma dúvida sobre como funciona, alguma pergunta? Eu acho que é importante vocês interagirem nesse finalzinho da aula agora, porque é um assunto mais prático do que teórico, então vale a pena vocês explorarem essas coisas, sabe?
Duvido muito não, professor. Muito obrigado pela aula. A única dúvida que eu tinha era aquela mesma. Beleza, Paulo. Obrigado. Pensando aqui. Tem como fazer a ResNet sem ser com PyTorch, fazendo com o TensorFlow, porque você mostrou um exemplo com ela fazendo com o PyTorch. Ah, claro, dá pra fazer por TensorFlow, assim, eu acho que talvez é a maneira mais utilizada também. É que eu quis mostrar o exemplo, porque se eu não me engano, vocês vão ter que usar. Eu acho que uma coisa boa pra gente fazer é essa. Vamos abrir o, a lista da semana. Eu chuto que a gente vai ter que usar TensorFlow para poder fazer o ResNet. Então, você vai usar. Tá vendo aqui, ó? Isso aqui é importante. Vamos lá. Isso aqui é para você conseguir usar a câmera do seu computador para pegar a imagem, para, enfim, você usar e tal. Mas depois disso, não, desculpa, tá coçando o olho aqui. Olha como é que pega uma rede pré-treinada, como é fácil no TensorFlow. Você literalmente VGG16.VGG16, weights, pesos, né, do ImageNet, que foi treinado no ImageNet. Pronto. Exatamente aquela rede lá que tem que está aqui nas minhas tabelas. Aí você pode fazer uma função para predizer qual a imagem, a classe da imagem. E é isso. Qual o senhor acha melhor de utilizar, o TensorFlow ou o PyTorch? É uma pergunta que não tem resposta certa. Assim. Eu usei mais o PyTorch, mas é porque eu fui mais assim, incentivado a usar o PyTorch. Eu acho que o TensorFlow tem muitas qualidades. Tá? Eu acho que ele é mais rápido, ele é mais legível em alguns níveis. Eu acho que no PyTorch você acaba tendo que refazer muita coisa que não rola no, no outro, né? No PyTorch. Né? No PyTorch você tem que fazer muita coisa zero, no TensorFlow você já tem muita coisa pronta. Eu acho que essa é uma vantagem clara. Mas hoje em dia o que tem de melhor é o JAX, né? Que eu já falei com vocês. O JAX e o Flax. Né? Que bem moderno aí. Deixa eu compartilhar com vocês. O TensorFlow seria tipo o Python, né, em relação à simplicidade de usar. Eu acho que é isso. Tipo, não, eu acho que o Flax é o mais simples. Eu acho que, por exemplo, aqui o tutorial do MNIST, igual vocês fizeram a lista, como é que funciona. Você faz um dataset aqui, tem um firulinho. Mas, ó, isso aqui parece meio PyTorch, certo? Tipo o NN, né? O NNX. E olha, ele fica super legível, né? Tem esse display para você ver o que o modelo está fazendo. As redes, para rodar, você só executa o modelo, por exemplo. Aí para otimizar, você faz bem parecido com o PyTorch, isso. Só que já deve ter pré-treinado. Só que tem pré-treinado também. Enfim, aqui é para você treinar, é igual o PyTorch, é mais parecido com o PyTorch. Só com a diferença, isso daqui é hiper rápido. Tá? Hiper rápido e leve. Por exemplo, usando Gema pré-treinado. Gema é um modelo de linguagem. Tá?
Aí. Ele pediu, né? Faz um bubble sort. Ele cuspiu um bubble sort. Enfim, semelhante. Eu acho que isso aqui tem LightLM. LightLM é um negócio, por exemplo, você usar LMs baratos. Sem custo em alguns casos também. Então, enfim. Tem uma coisa que eu acho que talvez eu gostaria, o que eu estou pensando em fazer com vocês eventualmente, é levantar um olhama. Não sei, isso é difícil de fazer. Mas eu vou ver se tem como fazer isso. Um olhama ou uma API de alguma coisa. Isso é barato você pegar uma API e ensinar vocês a usar tipo API de LLM no Python, né? Com PyDent, que tem esse negócio que chama PyDent AI, tá? Isso é bem legal. É importante você saberem usar eventualmente, tá? Porque isso aqui, para você fazer tipo aplicativos que se comunicam com usando agente de IA. Essa é outra coisa. Slogfire, que é para outra coisa. Mas por exemplo, ele tem todas essas coisas aqui, tipo OpenAI, Google, Anthropic, Grok, Mistral. Né? Enfim, eu acho que é isso. Eu vou parar aqui a apresentação, mas aí agora vai ter intervalo, tá? E aí vocês façam aí, se divirtam com a lista, porque eu acho que é uma lista assim, que não tem muito certo ou errado, só quero que vocês se divirtam fazendo uma implementação, claro, e depois testando com a sua webcam a identificação, que eu acho que é o mais legal, porque foi o que eu fiz com o meu trabalho na graduação, foi mais ou menos isso. Foi tipo, como eu falei, transferir estilo. Aí eu fiz um site que você tirava foto e ele gerava rodava regional, né, e devolvia gerado. Então, enfim, acho que essa era uma coisa, é uma experiência parecida que vocês vão ter, identificando. Então, pega os objetos aí, coloca no webcam de vocês. E é isso. Tá? Então, vou parar de gravar aqui.